primeira mudança que nós precisamos fazer dentro da fazenda é a de mentalidade. Então, se o pecuarista não muda a cabeça, não muda nada. Nós precisamos compreender que um pasto é uma lavoura como outra qualquer. Precisamos fazer análise de custo, precisamos saber qual a melhor época de plantar, precisamos saber como colher. Então, isso é enxergar o pasto como uma lavoura. Cuidar de plantas invasoras, perceber se tem pragas, tem doença, para você atacar logo, tem problema de cigarrinha. Se você pegar no começo, o pasto não vai morrer. Então, tem que estar atento, tem que estar ali todos os dias. O pasto é lavoura. Manejo é o segredo do negócio. A senhora dá volta e bate em cima do manejo. Sempre o manejo. Eu costumo dizer assim, Mauro, você sabe qual que é o segredo da pecuária? Segredo, vou te dar o segredo, dar a chave para você ganhar dinheiro com a pecuária. Sabe qual é o segredo? Fazer o básico extraordinariamente bem feito. Nada de inventar moda. Não inventa moda. Esse é o segredo da pecuária. Faz o básico bem feito que você ganha dinheiro com a pecuária. O problema é isso. Começa a misturar capim, começa a querer comprar semente de um trem que eu vi que eu não sei se eu sei manejar. Começa a adubar sem ter critério para colheita. E aí o negócio dança. Então tem que aprender a manejar fazendo o básico para conseguir ganhar dinheiro. Ela é professora da Universidade Federal de São João del Rei, Minas Gerais, é consultora, palestrante, esposa, mãe, tem 4 cães para cuidar também, faz palestras no Brasil inteiro. É claro que eu estou falando da mentora também da área de pastagens do programa Fazenda Nota 10, professora Janaína Martuscello, uma das mais renomadas autoridades em pastagens e forragicultura do Brasil. Muito obrigado pela sua presença no nosso podcast, Janaína. Mauro, é sempre um prazer enorme participar das ações do Giro, né? Um programa fantástico que tem realmente mudado a realidade da pecuária, né? Então, um abraço para todo mundo que está ouvindo e muitíssimo obrigado pelo convite. Vai ser um prazer ter essa conversa com você hoje. Vamos tentar ajudar o cara que está nos ouvindo, o cara que está nos assistindo a entender melhor que a rapadura é doce, mas não é mole, não? Não é mole mesmo. Se fosse fácil, a gente não tinha esse tanto de pasto degradado no Brasil, né? Pois é. Eu acho que a gente precisa mudar essa mentalidade do pecuarista, né, de desvalorização do capim, né? O capim tá lá, tá em qualquer lugar, não precisa cuidar. Quando falta dinheiro, a arroba tá embaixo, a primeira coisa que ele deixa de cuidar é do pasto. Né? Mas a gente pode até ter pasto e não ter gado, mas não dá para ter gado e não ter pasto, né, Mauro? A pergunta que eu mais recebo, Mauro, qual é o melhor capim? Essa que eu mais recebo. Acho que o pecuarista fica muito na ânsia de encontrar o capim milagroso. Esse capim não existe. O capim que faz milagre na fazenda é aquele capim que você sabe manejar e que se encaixa nas condições de solo e clima daquela fazenda. Então, às vezes, ele fica muito ansioso para saber o melhor capim para minha fazenda qual é. O que você sabe manejar, o que vai se encaixar no seu solo. Né? Então, a partir daí, você vai conseguir o resultado em arroba, em leite, o que quer que seja. E é interessante dizer que isso é uma das principais causas de degradação de pastagens no Brasil. E quais são as principais causas de degradação de pastagens no Brasil? Formação errada é a primeira causa. Forma mal. Então, nós temos regras para a formação de pastagens que eu abordo no seu Pasta Lavoura. As regras de uma boa formação. Segundo, erro no ajuste de lotação. A gente erra muito nesse ajuste de lotação. Terceiro é não reposição de nutrientes. Então, o primeiro ponto é formar bem. E qual é o principal erro que a gente comete nesse primeiro ponto? É escolher errado a planta forrageira. Não basta ele saber se o capim se encaixa. Porque, por exemplo, você está numa região de Brasil Central, Mauro, as suas opções de capim elas são enormes. O problema é quando você está num alagado, quando você está numa seca extrema, aí diminui muito a quantidade de plantas forrageiras. Mas, de uma forma geral, a gama, o portfólio de plantas forrageiras disponíveis hoje no mercado é muito grande. O pecuarista fica louco, cada ano tem um capim novo. São quantas variedades, mais ou menos? No livro Seu Dinheiro, no livro Seu Pasta Lavoura, tem aí um gráfico que a gente coloca. Hoje estão disponíveis no mercado mais de 50 gramíneas, sem leguminosas, registradas e que estão disponíveis para venda. É muita opção, Né? Então, às vezes, ele fica assim meio louco, ele fica em dúvida qual que eu vou escolher, qual que eu vou plantar. Né? Mas aí a segunda pergunta não é só se encaixar no solo, no clima. A segunda pergunta é olhar no espelho e falar, eu dou conta? Porque tem capim que dá na cara do pecuarista, que é indócil, que é difícil de manejar. Então existe, eu costumo dizer isso da MG5 Charaés, né? A Charaés, ela é indócil, ela adora dar
um tapa na cara da gente. Se você erra no manejo dela, o gado não come. Depois o pessoal pode comentar aí. Se isso não acontece. Talo, né? Muito talo. O gado refuga. O gado não come talo, ele come folha. Come folha. Então, e a charaés, para ela poder passar dessa fase dela de talo para folha, é muito rápido. Ela é uma braquiária que exige manejo de pânico. O doutor Moacir Dias Filho da Embrapa que fala que a charaés, o sonho dela era ser pânico e ninguém contou para ela. Ela é uma braquiária que queria ser pânico, porque ela é difícil, ela é indócil. Então, por exemplo, quando você compara um mombaça com o zuri é mais fácil de ser manejado porque ele é mais baixo. O mombaça é violento, aquele tem uma taxa de crescimento absurda. Então você tem que ficar mais esperto. Você quer? Eu quero, mas você maneja? Não, então não usa. Porque o maior gargalo que nós temos na pecuária brasileira hoje é manejo. O manejo de pastagens é uma enorme dificuldade do pecuarista. Porque o foco do pecuarista tem que ser em facilitar a colheita por parte do animal. Nós temos que manejar os nossos pastos para facilitar a vida dele. Um exemplo. O boi é seletivo, né? Extremamente seletivo. Extremamente seletivo. Eu vou te dar um exemplo. A gente está num frio de São Paulo, que não é o caso hoje, né? A gente está num frio de São Paulo e eu entrego para você uma sopa e te dou um garfo para você tomar essa sopa. E eu vou dizer para você assim, Mauro, você não pode tomar a sopa assim. Você tem que usar o garfo. A sopa vai esfriar, você vai ficar estressado. A sua taxa de consumo vai ser baixíssima daquela sopa. A pessoa que está com a colher vai comer mais rápido. Então, quando a gente maneja um pasto de forma errada, o que nós estamos fazendo é entregando o garfo para o gado comer a sopa. Nós precisamos dar para ele todas as ferramentas para que a colheita seja facilitada. Isso é manejo. Então, existem fazendas, Mauro, que têm aumento de 20% de produtividade sem investir R$1, só mudando o manejo do pasto. Só ajustando lotação. Então, isso é extremamente importante. Numa escala de prioridade, manejar pasto é mais importante do que trocar o capim, adubar o capim e trocar a genética do gado. Então, o capim, ele não basta atender, né, a exigência da sua fazenda de solo e clima, ele também tem que ser bem manejado, porque senão ele não vai entregar o que ele promete. Isso é uma coisa, Mauro, que nós precisamos mudar na cabeça do pecuarista. Ele não pode deixar o pasto chegar no ponto da reforma. Se ele deixou, é porque realmente ele errou feio no manejo. Não fez reposição de nutrientes e chegou nesse ponto. E aí ele vai decidir. Aí eu te pergunto, você tem uma fazenda com marandu completamente degradado. E aí um consultor chega nessa fazenda e vira pro pecuarista para falar assim, vamos colocar zuri. Se o cara não aprendeu a manejar o marandu, se ele não manejou bem a marandu naquele período e deixou a marandu degradar, você acha que ele vai dar conta do zuri? Que é muito mais exigente. Muito mais exigente. E infertilidade do solo? Não. Então, vamos trabalhar com uma outra planta. Às vezes uma braquiária híbrida que tem um manejo e exigência parecida com a da marandu. Ainda não vamos avançar. Né? Então, essa tomada de decisão, já que eu vou trocar mesmo, eu tenho que investir numa reforma, eu já vou botar um capim mais produtivo. Mas se você não sabe manejar, daqui a 5 anos está fazendo a mesma coisa. Então, pasto tem que durar 20, 25 anos na sua fazenda, até mais. A senhora conhece fazendas que tem esse? Conheço. A gente tem fazenda que tem capim marandu na nossa região lá há 25 anos, com taxa de lotação de 2,3 UA por hectare. Fantástico, né? É fantástico, só com reposição, com taxa de lotação ajustada para não ter compactação do solo, com solo não descoberto, cuidando de planta invasora como tem que cuidar. Porque quando planta invasora aparece, o pecuarista faz o quê? Ele roça. E esquece de fazer o manejo integrado. Planta invasora é manejo integrado. Ficar roçando pasto para poder tirar a planta invasora... Medida paliativa. Paliativa e piora. Você já conhece aquela era da mitologia grega que a gente corta uma cabeça e nasce 7? É. Planta daninha é isso. Ela se multiplica. Multiplica quando você faz a roçada. Você faz ela perfilhar e aí um negócio vira 7, 7 vira 49. E ano após ano você fica nessa luta insana e inglória com planta invasora que você não consegue controlar. Nesse caso, o pecuarista está enganando a si próprio. Exatamente. Então, existe sim fazendas que conseguem ter durabilidade do pasto. E quanto que é para você reformar um hectare de pastagem hoje, Mauro? Dependendo da região, esse valor pode chegar a 5, 6 mil reais por hectare, 7. Quanto? Para reformar, para você fazer tudo. Então, dependendo da região, você vai gastar 5 mil reais para fazer isso. A recuperação ela é muito mais barata. A manutenção dessa produtividade é muito mais barata. Então, quando você investe 5 mil reais por hectare, diluir em 5 anos, não tem pecuária que se sustente, Mauro. Então, não tem bolso que aguente. Não tem, entendeu? E a pecuária fica sendo uma atividade ruim, não competitiva. Aí o cara acha que é mais fácil arrendar para a lavoura. E para não arrendar para a lavoura, Mauro, nós precisamos de muito pouco. Nós precisamos de uma taxa de lotação em torno de 1,5 a 2 UA por hectare, ganhando 700 gramas por dia, não é difícil.
Mauro, a gente tinha muito mais áreas degradadas. Nós já estamos diminuindo pra caramba, estamos diminuindo a área de pastagem, aumentando produção. Isso é papel do pecuarista. Nós podemos ir muito mais adiante. Quando o pecuarista compreender que o bem mais precioso que ele tem na fazenda é o capim, vai mudar tudo na fazenda dele. A gente não vende capim, mas é o capim que faz a conversão em arroba que você vende. Então, o seu principal negócio é capim. Você precisa saber quantas toneladas de capim você tem na fazenda. E só a partir daí você conseguir saber quantas arrobas você consegue colocar. Primeiro, você tem que saber quanto produz de capim. Depois tem que ser eficiente para colher o que produziu para depois ser convertido. Então, assim, a gente até brinca aí e fala que isso é uma das frases que a gente não gosta, né? Quando a mãe fala, tá pensando que meu dinheiro é capim? O meu é. O do pecuarista também. Foi proposital, né? Foi proposital. Né? Esse título foi proposital. Esse capítulo mostra os dados da pecuária brasileira, o potencial que nós temos para o PIB. Que é grande, né? Enorme. E a pecuária do Brasil, Mauro, ela é feita a pasto. 95% do leite tirado no Brasil é a pasto, porque a gente tem mais confinamento na bovinocultura de leite, né? E 99% da nossa carne é produzida em pastejo. O gado, mesmo que vá lá para o confinamento, ele passou algum tempo da vida dele lá na cria com a mãe dele no pasto. Então, a pecuária brasileira ela é uma pecuária de pasto. E produzir a pasto é mais barato. Então, um país como o nosso, que é tropical, que a gente tem muita disponibilidade de forragem, isso aí é uma avenida aberta para a gente produzir com baixo custo. Se a gente, por exemplo, usar a mesma área de pastagem que nós temos hoje e dobrar a lotação nessa área que temos hoje... Não tem como escoar essa carne. Não tem como escoar essa carne. A pecuária extrativista ela vai ser finalizada. Não tem mais espaço para essa pecuária extrativista, em que a gente trabalha em 50, 60 milhões de hectares, até mais, de pastagens que a gente tem uma taxa de lotação muito baixa com solo degradado, descoberto. Então essas áreas vão ser todas transformadas em lavoura. E o que sobrar vai ter que ser eficiente para poder dobrar a nossa lotação sem dobrar o rebanho. Então a gente vai aumentar a nossa lotação como? Diminuindo a área. Nós já sabemos o caminho das pedras, nós já estamos fazendo isso devagar. Só que agora nós vamos ter que acelerar. Vai permanecer na pecuária o cara que for eficiente. Se ele não tiver eficiência, ele não fica, ele vai entregar a terra dele para a lavoura. E vai ficar pouca gente fazendo pecuária. Conhecendo a moeda é aquela questão que nós falamos da escolha da forrageira. Você tem que conhecer, né? Por exemplo, você não vai chegar nos Estados Unidos querendo comprar em real, porque tem que ser em dólar. Então por que eu vou colocar uma planta que eu não sei manejar ou que não aguenta o meu ambiente? Eu não vou fazer nada com ela. Jogar umidícula em área de morraria? Na verdade, a umidícula na área de morraria até pode. É mesmo? Pode. Ai, que legal. A umidícula pode. Ela vai bem, ela cobre bem o solo. A umidícula é a planta mais, assim, flexível. Aguenta desaforo. Ela é flex. Você pode colocar ela no alagado e no topo do morro que ela vai, né? Uhum. Escolhendo a sua moeda, aí é aquilo que a gente falou. Aquilo que a gente falou, aprendendo a manejar. Estuda o seu pasto, o seu clima, seu solo. E dessas mais de 50 variedades de gramíneas, tirando leguminosa, uma vai se encaixar perfeitamente. Vai se encaixar. Uma ou mais. Ou mais. Dependendo do tamanho da fazenda. Só não pode misturar, né? No mesmo piquete, não. De jeito nenhum, né? O pessoal tem mania disso. Não é nem que não seja de jeito nenhum. O problema é que o pessoal faz mistura sem conhecer a questão relacionada à palatabilidade. O pessoal fica muito preocupado, vou misturar 2 capim alto ou um baixo para cobrir o solo. O problema não é esse, gente. A gente tem que misturar capim que o gado aceite os dois da mesma forma. Porque se um for mais aceito que o outro, Mauro, o gado refuga um e come o outro. Um ele vai levar no pó e o outro vai ficar aquele estalo lá que você tem que roçar depois. Só mudar o capim não dá dinheiro. Exatamente. O pessoal vai lá, assiste um podcast, ouve um podcast, acha que o capim jura é lindo, maravilhoso, vai colocar, mas o cara não sabe plantar nem manejar marandu. Então tem que saber como manejar. O que já falei, numa escala de prioridade, antes de trocar o capim, vamos manejar bem o que já tem. Então vamos buscar essas sementes de plantas forrageiras que têm essa certificação. Isso é uma coisa que a gente nunca pode perder do radar. A qualidade da semente que você coloca na sua fazenda, que quando você escolhe uma semente, Mauro, você escolhe junto com essa semente uma série de ações que você tem que fazer, manejar bem, adubar, né? Então essa semente tem que ser de qualidade. Para com esse negócio de ficar comprando semente pelo preço, que a semente mais barata nem sempre é mais barata. Você compra uma semente de valor cultural de 35%. Então, para cada 1 quilo, você só tem 350 gramas de semente. Ela é baratinha. Aí você tem uma outra que é cara pra caramba, que tem 86% de valor cultural. Ela é cara, eu não vou comprar. Mas o que acontece? Para cada 1 quilo, você está levando 860 gramas da semente. Então, você precisa de menos dela. Então, tem que avaliar o preço por quilo, para você saber qual que vai ficar mais barata para você. Além disso, a pureza é importante.
Porque você pode estar levando para sua fazenda planta daninha que você nunca teve. Esse capítulo ele é muito bacana porque a gente conta esse histórico de evolução do capim com os grandes herbívoros africanos. A maioria das forrageiras que a gente utiliza hoje no Brasil, elas são todas de origem africana. Cada uma tem uma história de chegar aqui no Brasil. Umas vieram com os navios negreiros, outras vieram de introdução indireta, né? E lá na África elas aprenderam a sobreviver a esse ambiente estressante que é o pastejo. Né? Porque manejar pasto, o que é? Você conseguir controlar esse antagonismo. Gado gosta de quê, Mauro? Você já falou. Folha. E a planta precisa de quê para fazer fotossíntese? Folha. Então você tem que aprender a atender os dois. Isso é manejo de pastagens. Então a gente fala um pouquinho dessa história, como que a planta evoluiu com o bicho em cima, porque estressa, né? A área fotossinteticamente ativa dela é aquela que está sendo consumida o tempo todo, então ela teve que se virar. E aí ela faz o perfilhamento. O que garante a perenidade de um pasto é o perfilhamento, Mauro. Então, a planta, nesse processo evolutivo, ela aprendeu a perfilhar para sobreviver. Então, se você não tem perfilho, você não tem pasto. O seu pasto, por definição, é um conjunto de perfilho. O que é um pasto? É um conjunto de perfilho. Quanto mais perfilha, mais pasto eu tenho. Mais eu ocupo área, menos planta invasora aparece. Então, eu tenho que usar estratégias para induzir perfilhamento, para juntar meus tostão para chegar a 1 milhão. Então, temos que manter o capim me entregando tudo que ele promete. Porque, Mauro, a diferença de proteína, fibra, entre os nossos capins, ela não é gritante. Você não tem aquele capim que tem, nossa, ele tem 15% de proteína. Não é assim a diferença. A maior diferença do valor nutritivo de uma planta forrageira, ela está no manejo. Eu já vi mombaça, que teoricamente tem melhor valor nutritivo que braquiária, pior do que braquiária, porque estava mal manejado. Então, o capim, ele vai te entregar o que promete se você entregar o que ele precisa. Aí a gente bate um pouco na tecla da gestão. Né, que o pessoal não sabe o custo de produção de 1 tonelada de capim. Não tem a menor ideia. Alguns até sabem o custo de produção da arroba. Mas o custo de produção do capim eles não sabem. Né? Então nós temos que ficar atento a fazer a escrituração zootécnica, coletar dados do capim, que a gente coleta dados do boi, mas não coleta do capim. Você pesa o seu lote quando chega, pesa o seu lote quando sai e faz seu GMD. Mas e esse capim? Né? Porque na bovinocultura de leite, Mauro, a acusação do erro de manejo ela é imediata, porque o cara vê lá no balde, no mesmo dia. É verdade. No corte dilui, então você não sabe quando foi que você errou esse manejo, entendeu? Então, a bovinocultura de corte tem mais dificuldade de manejar pastagem do que a bovinocultura de leite. O que mais importante do que você ter uma genética boa, você tem que ter um capim bom para que essa genética do gado se expresse. A gente às vezes fala muito, Mauro, dessa questão da pecuária 4.0, agora já tem até a 5.0, né? Pecuária 5.0, o cara quer um aplicativo para tomada de decisão. O cara não faz nem a pecuária 0.5, que é o calcário. Eu costumo falar isso nas palestras, sabe, Mauro? Que existem 2 pontos que se a gente trabalhar dentro dele, nós já estamos avançando muito. Nós temos que fugir de 2 coisas, 2 muros. O pasto passado e o pasto rapado. Quando a gente foge disso, nós já vamos avançar pra caramba. Depois disso, você começa a ajustar manejo. Primeira coisa que o pecuarista tem que fazer é isso. Eu vou fugir do pasto passado e do pasto rapado. Aí ele consegue trabalhar numa faixa que com certeza vai ser mais eficiente o desempenho dos animais dele na fazenda. Esse livro aí, Mauro, ele é um passo a passo para uma boa formação de pastagens, né? E a gente costuma dizer que dependendo do estado que o cara tá na fazenda, ele nem vai ler o resto, ele para no capítulo 2, porque se ele decidir que ele quer recuperar, ele não precisa ler o resto. Por quê? O resto é para quem quer reformar. A recuperação, quando é que eu vou decidir por recuperar ou reformar? Recuperar é manter a mesma planta que eu já tinha. Reformar é eu trocar a planta ou então fazer tudo de novo com a mesma planta. Quando é que eu decido que eu vou recuperar, que é muito mais barato, Mauro? Quando eu tenho ainda mais ou menos 60%, 70% da área tomada pela forrageira de interesse. Às vezes um descanso para esse pasto, às vezes uma calagem, às vezes um subsolador, um escarificador. Ele é mais do que suficiente para poder recuperar esse pasto. Aí, Mauro, se eu percebo que eu tenho mais solo descoberto e pouca planta de interesse forrageiro, aí eu tenho que reformar. Se meu solo está muito compactado, se eu quero trocar a planta forrageira, que às vezes eu tenho muito jaraguá, que é uma planta que foi usada há muito tempo no Brasil, que ela tem um péssimo valor nutritivo, né? Então começa a perceber que tem navalhão, ou então que eu tenho grama batatais, que é um sinal clássico de solos compactados e ácidos. Aí eu tenho que reformar e fazer todo o processo. Então esse capítulo é para o cara definir, não, o meu dá para recuperar, e é mais barato. A gente não pode deixar o pasto chegar no ponto da reforma, Mauro.
É isso que os pecuaristas precisam entender. Gente, não deixa chegar ao ponto que você tem que reformar. Vamos trabalhar com reposição de nutrientes, vamos trabalhar com taxa de lotação, que a gente não precisa reformar, porque é muito caro. A análise de solo é um princípio básico de uma pecuária competitiva. Não tem como você ter uma pecuária rentável e competitiva sem análise de solo. Você vai no médico, você está com dor de cabeça. Qual a chance de você sair de lá sem um pedido de exame, Mauro? Pequena, não é? Muito pequena, porque ele vai pedir para você fazer qualquer coisa, uma tomografia, um trem na cabeça, lá que sua dor de cabeça não para mais com analgésico. Então é isso, é um raio-x. Aí você faz a coleta do solo e envia para o laboratório. Ah, mas na minha cidade não tem laboratório. Não tem problema não, manda pelo correio. Tá? Então, todas as capitais nós temos laboratório de análise de solo. Todas as capitais do Brasil, porque eu já olhei isso, eu sei que tem. Então, a gente vai e manda esse resultado da análise, essa análise que está coletada, e vai pedir a análise completa. A primeira análise que você faz na fazenda, naquela manga, naquele piquete, você pede a análise completa para você conhecer a física do solo. Porque a física é importante para a recomendação de gesso, se for necessário, e de fósforo. Então, gente, a análise de solo não é gasto, a análise de solo é investimento. E não é muito caro não, né? Não, R$35, R$40 a completa, dependendo da região. Olha aí. 4% das fazendas de pecuária no Brasil usam calcário. O calcário pode revolucionar a nossa pecuária, porque os nossos solos são ácidos, Mauro. Mas aí é um problema. Tem um número que eu costumo dizer, que eu não sei debaixo do sovaco de quem é que saiu esse número, eu fico curiosa para saber, a tal da 3 toneladas de calcário por hectare. Todo mundo acha que esse número serve para o Brasil inteiro. E não é? Não é. Você tem que fazer análise de solo para saber quanto você tem que colocar. Você tem que saber que tipo de calcário, se é calcítico ou dolomítico. Isso faz diferença. Calcário não é tudo igual, não. Então tem que saber. Às vezes a gente tem que combinar o calcítico com o dolomítico. Não raramente a gente combina o calcítico com o dolomítico, faz recomendação de calagem. Né? Então o calcário é extremamente importante porque o cálcio é um excelente indutor de raiz, Mauro. Então a planta, quando está se desenvolvendo num solo que foi corrigido com calcário, ela tem um aprofundamento do sistema radicular. Esse aprofundamento vai fazer com que essa planta ela sofra menos com veranico e seca. Que vai buscar água lá no lençol freático. Exatamente, ela vai descer. Os nossos solos são muito pobres em fósforo. Só para você ter noção, Mauro, a gente pega uma análise de solo e vai dar 1 miligrama de fósforo, 1,2. Na minha região ela dá isso, 1 miligrama, 1,2. Aí a gente pega uma braquiária, eu preciso de 12. Olha o quanto está faltando para ela. Então, o fósforo é um nutriente que tem que ser colocado no plantio junto com a semente. É isso que a gente aborda nesse capítulo. A importância de se fazer adubação fosfatada. E nós temos vários trabalhos de pesquisa que a gente tem conduzido há mais de 8 anos, fazendo combinação de fontes de fósforo, usando fontes de rápida liberação, como super simples, MAP, super triplo, misturado com fosfato natural reativo, rocha boa. Não é pó de rocha, é outra história. É uma rocha boa para poder misturar, para poder ter maior liberação do fósforo aos poucos. Então, você faz adubação fosfatada de fundação, Mauro, você fica 4 anos sem se preocupar, 4, 5 anos sem se preocupar com fósforo. Porque você colocou o fosfato natural reativo, que é muito mais barato, e ele vai liberando gradualmente. É muito interessante esses estudos que a gente tem feito, e tem vários resultados que a gente apresenta aí. As nossas rochas são excelentes para a gente acidular e fazer o super simples e o super triplo. Aí, tudo bem. Aí gera o gesso, né, que é o resíduo que a gente usa. Né, mas o fosfato natural reativo, esse de Marrocos, tem outros também, Carolina do Norte, que também é muito bom, mas o pessoal não está mais vendendo. Tem que tomar cuidado com esses elementos que a gente está usando no nosso solo, né? A qualidade deles também. E a solubilidade, que às vezes o barato sai caro. Você compra um pó de rocha com baixíssima solubilidade. Talvez seus netos ou bisnetos consigam ver o efeito dele na fazenda. Né? Então a gente precisa ter resultado para ontem, vai ser complicado, né? Exatamente. Não que não dá para fazer, você pode fazer para poder fazer essa reserva, melhorar um pouco a física, a agregação do solo, mas para o resultado imediato é interessante usar sempre de qualidade, saber o que você está botando na fazenda, para não levar metal pesado, né? Tá? A semente tem que entrar em contato com o solo para ela poder germinar. Então esse negócio de que a chuva vai incorporar é conversa para boi dormir. Nós temos que fazer a incorporação. Passa um rolo, não tem um rolo, passa galho. Posso passar a grade fechada? Pode, se for braquiária. Para pânico, pessoal, em solos arenosos a gente não recomenda passar grade porque pode afundar muito. Porque o pânico tem a semente pequenininha. E aí no solo arenoso ela afunda, não germina, seu passo vai ficar todo falhado. Então, até para cobrir a gente tem que ter ciência e tecnologia. O nitrogênio e o potássio que vão entrar depois que a planta já germinou. Por quê? Porque são elementos que têm muita mobilidade no solo e a raiz não vai estar pronta se eu colocar no plantio. Então eles vão se perder. Vão lixiviar, vão descer, ou então o nitrogênio volatiliza. Por isso que a gente já coloca... Ureia. Quando a gente coloca, quando a gente já tem raiz para comer isso aí, né? A diferença é a pureza. A ureia pecuária ela é um pouco mais pura, tem menos sujidades, porque ela vai ser consumida pelo animal.
A ureia agrícola ela é um pouco mais suja, né? Que é colhida do chão, né? Para poder entrar no solo. Mas em relação à composição, essas coisas, a diferença é pouco. Quando o pessoal pergunta, né? Posso usar ureia agrícola para alimentar o gado? Eu digo que não, porque você não sabe o que você tá colocando lá. Mas a composição é a mesma coisa. No Brasil, existem mais de 80 espécies de plantas daninhas tóxicas que matam o boi. Mata. Isso é grave, hein? Gravíssimo. A intoxicação por plantas tóxicas, Mauro, é a terceira maior causa de mortalidade de bovinos no Brasil. Olha só. Nós perdemos alguns milhões de dólares com isso, tá? E nem necessariamente as plantas matam. Às vezes elas só diminuem a produtividade do rebanho. A samambaia, tal da Pteridgium aquilino, que ela domina o Brasil inteiro, a samambaia. Adora água. Minha mãe tinha um monte de samambaia. Né? Mas a samambaia da sua mãe, ela não vai matar o gado, não. O que vai matar é aquela do solo ácido lá, que é um negócio horroroso. Aquilo mata, e aquilo causa vício no animal, Mauro. É um negócio impressionante, o animal fica viciado. E ela mata o animal aos poucos, né? Aí o animal começa a urinar sangue. Vai numa fazenda que tem animal urinando sangue, pode procurar fazer a inspeção das pastagens que você vai encontrar samambaia. Muitas vezes a gente acha que é algum problema reprodutivo que aconteceu, acabou de parir, tá com sangue, abortou, papapá. Muito aborto, tudo isso é samambaia. Então o controle de plantas daninhas ele é muito importante, porque eu estou controlando junto as plantas tóxicas, mas eu estou inibindo a competição, Mauro. Isso, e aí, os nutrientes, a água. Exatamente, eu tenho que acabar com esse negócio, tanto que ela é daninha, que ela vai fazer algum dano para mim ali. E esse negócio, essa teoria aí da... deixa que o capim vence, né? Que o pessoal fala assim, se o capim não conseguir abafar a daninha, ele não presta. Isso não existe não, gente. Isso não cabe numa pecuária competitiva. Nós precisamos, né, romper essa barreira e entender que o controle de plantas daninhas tem que ser feito de forma integrada. O capim, para ser pastejado, ele tem que sementear. Esse é um dos grandes mitos que nós temos na pecuária brasileira. Isso se justificava quando a gente tinha semente de baixíssima qualidade, quando a gente não tinha regulamentação de semente, era semente de beira de estrada. Então a semente tinha baixíssimo valor cultural, não tinha melhoramento genético das plantas. Então o que acontecia? Era muito falhado, o pessoal deixava sementear para que essas sementes caíssem no solo e preenchessem os espaços vazios. E além disso o pessoal não fazia os tratos agronômicos. Não tinha calagem, não tinha adubação fosfatada. Hoje as nossas sementes têm boa qualidade. Então se você faz a taxa de semeadura recomendada pelo fornecedor, a chance de você ter uma distribuição, se a máquina estiver bem regulada, a chance de você ter e não afundar a semente, você vai ter um pasto muito bem formado. Então você não precisa deixar sementear, porque quando você deixa sementear, Mauro, o capim alonga muito o talo, quando o gado entra, a cama, o desperdício é absurdo, isso vai demorar muito para voltar como matéria orgânica, e o que é principal, é tanta sombra que você inibe o perfilhamento. E aí você não preenche os espaços vazios do solo. E muitas das vezes você tem que roçar. E esse é o pasto que vai daqui a 5 anos precisar ser reformado. Porque ele teve aquela macega toda logo no primeiro pastejo dele. Não tem justificativa para que a gente deixe o pasto sementear. Faz tudo certo. Gente, o certo é certo mesmo que todo mundo faça o errado. Tem que fazer o certo. O que é o certo? Tudo que está aí. Calagem, adubação, né? Com análise de solo em mãos, escolher adequadamente a planta forrageira. E aí você faz o teste do arranquinho, você entra lá, vê se não está arrancando. Se estiver arrancando, espera mais um pouquinho. Aí você vai fazer um zigue-zague no passo, você entra, enrola o capim na sua mão, simulando o que o gado faria com a língua e puxa, mas você puxa com muita força. Você puxa com muita força. É até interessante isso, porque quando eu puxo, às vezes não sai, né? Porque minha força é menor. Quando um aluno meu, um menino grandão daquele puxa, arranca. Isso é interessante, você tem que simular. Por isso, Mauro, que o primeiro pastejo, ele deve ser feito com um gado mais leve. Você não pode colocar o gado que tem muita potência para arranquir. Animal de desmame. É, um animal mais levinho para poder fazer aquele desponte. Por que eu faço esse desponte? Para poder a luz entrar e eu induzir o perfilhamento. E aí ele vai ocupando os espaços vazios. Eu dependo menos da semente. A semente que cair vai germinar, Mauro? Vai. Só que quando aquela plântulazinha estiver pequenininha, o gado que não é bobo nem nada, vai pegar quem? A plantinha nova. Mais gostosa, né? Exatamente, tem mais valor nutritivo, né? E aí aquela planta não vinga. Então a gente tem que garantir a perenidade do nosso pasto com o perfilho. Não é com a semente, pessoal. Então, esse negócio de deixar a sementear pro primeiro pastejo não dá mais pra gente ter uma pecuária competitiva fazendo isso. Porque eu já mostrei pra vocês aqui o tanto de dinheiro que a gente perde. Sabe o que é isso, Mauro? É falta de planejamento forrageiro. Tá? Tem que ter planejamento forrageiro. E quando você faz o planejamento forrageiro de seca, você tem que considerar a transição. A gente esquece da transição. Então, quando começam as primeiras chuvas, pessoal, a gente tem que esperar o capim chegar na altura de manejo. Não adianta ficar nessa ânsia de colocar o capim antes. Então, a sua seca vai durar um pouquinho mais, que ela também dura a transição.
É muito importante. E tem um outro problema, que é o contrário disso. Que o capim sai da seca todo macegado. E você não toma providência nenhuma. Começa a chover em cima daquela macega, vai aparecer uma outra folhinha verde, mas aquele negócio vai apodrecer, vai matar perfilho. E aí a rebrota de primavera fica comprometida e o pasto também vai se degradando, porque não renova. Então, se eu tiver uma bucha assim, é melhor eu roçar? Melhor roçar. O melhor é você colocar animal com proteinado, porque aí induz o consumo. Pra não perder aquela... pra não perder. Aquela bucha que a gente chama, né? Isso, mas ainda assim essa bucha vai ficar alta, porque o talo o animal vai selecionar e não vai comer. E aí você faz uma roçada com uma altura abaixo da altura recomendada de manejo para aquela planta. Assim que iniciar a chuva, faz uma adubaçãozinha nitrogenada que o pasto na primavera vai estourar. Aí espera ele chegar na altura de manejo e coloca o gado. Se colocar antes, vai ter diarreia. No pasto é mais barato. E sempre será, né, professora? Sempre. No nosso país, com as nossas condições tropicais, eu não tenho a menor dúvida. Se você chega num congresso dos gringos, é interessante, Mauro. Quando a gente apresenta os nossos dados de produção, aí eu falo assim, Mombaça produziu 28 toneladas por hectare ano, 32 toneladas por hectare ano. Os caras falam, não é possível. O capim dos caras produz 8. Os caras, né, olha isso, os caras produzindo 32 toneladas. Então, no mundo tropical, ele oferece muita coisa boa para nossa pecuária, muita coisa boa. Os nossos capins são muito bons. Combinado com um pecuarista bom, com genética boa de gado, que nós temos coisa boa pra caramba aí, nós vamos nadar de braçada, ninguém segura o nosso país. E eu queria deixar um último recado para quem está ouvindo, para os pecuaristas. Assim, eu tenho um enorme orgulho do pecuarista brasileiro. Eu acho que você vender um produto que você não coloca o preço, você fica dependendo do mercado, e fazer isso como a gente tem feito é um ato de coragem, né? Então, contem comigo, mas eu preciso contar com vocês para realizar o maior sonho da minha vida profissional. É mesmo? Eu preciso dos pecuaristas para fazerem isso. O maior sonho da minha vida profissional é que a gente não tenha nenhum hectare de pastagem degradada no Brasil. Eu preciso de vocês. Coisa forte, hein? Sonhar grande ou sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, né, Mauro? Então eu sonho grande. Eu não queria que nós tivéssemos nenhum hectare de pastagem degradada no Brasil. Então eu espero que os pecuaristas estejam comigo para realizar meu sonho. E o que eles precisarem de mim para fazer isso, eu tô aqui. Ah, que maravilha. Obrigado, viu, professora? Obrigada, Mauro.